Well, I kind of had to. Get some more. Nunca na história o Atlético tinha marcado Fred Caldeira 3 gols nos primeiros 16 minutos em um jogo de Liga dos Campeões, mas o mérito não foi do Atlético de Madrid. Foi porque aproveitou as chances dadas pela defesa do Tottenham e especialmente pela pessoa que me deu mais pena hoje, né, Tati? Assim, eu sei que o torcedor do Tottenham vai dizer que ele é a principal vítima, eu entendo essa argumentação, mas o Kinski, que é um goleiro de 22 anos, que estreou hoje na carreira jogando pela Liga dos Campeões, ele falha 2 vezes nesses 3 gols e ele é substituído aos 16 minutos do primeiro tempo, aplaudido pela torcida do Atlético de Madrid. Foi um negócio, uma cena muito dura, né? Muito. Mas acho que a culpa tem que ser colocada em quem tem que ser colocado, porque a decisão de escalar Claro. ele foi do Tudor. Sim, claro. E a decisão de tirar ele de campo também foi do Tudor. Exatamente. Não, o Igor Tudor é uma tragédia anunciada que se concretiza. 4 jogos, 4 derrotas, 14 gols sofridos pelo Tottenham nesses 4 jogos com o técnico croata, que precisa ser demitido, tá? Eu não sei nem se ele já foi demitido na publicação desse vídeo, porque talvez seja nas próximas horas. Eu acho muito difícil que no jogo de domingo, em Anfield, contra o Liverpool na Premier League, o Igor Tudor esteja à frente do Tottenham. Você fala de um ineditismo do Atlético de Madrid, é a primeira vez em 143 anos de história que o Tottenham perde 6 partidas consecutivas. A gente fala do Tottenham perdendo, mas quem ganhou o jogo foi o Atlético de Madrid, 5-2 no placar, uma vantagem de 3 gols, muito importante para o Atlético, que vai definir a eliminatória semana que vem na Inglaterra. E um Atlético que teve um início de jogo muito bom, que chegou a abrir 4 gols, mas que novamente, defensivamente, dá sinais de que o Atlético de Madrid de Diego Simeone está mudando, Fred. A gente tem um Atlético na temporada que sofre muitos gols, tanto é que dos 16 times, que estão nas oitavas de final da Champions, é o que sofreu mais gols. Hoje 2 gols para esse Tottenham, que no final das contas conseguiu produzir ofensivamente contra o Atlético de Madrid, mas o Atlético tem um ataque que está resolvendo os jogos. Hoje a gente tem que falar sobre 2 jogadores, o primeiro deles, Julián Álvares, que estava sendo questionado em diferentes momentos, mas que parece que está caminhando para encontrar a sua melhor versão, se não uma melhor versão dentro de jogo, pelo menos uma melhor versão na cara do gol. Ele está voltando a encontrar os gols, 2 gols e uma assistência hoje do Julián Álvares por aqui, que iguala o número do Sorloth, já é o artilheiro do Atlético de Madrid na temporada. E precisamos falar sobre Antoine Griezmann. O passe dele pro gol do Julián, inclusive, o segundo gol, Do segundo gol, é absurdo. Absurdo. O Griezmann marca o dele também. A gente está falando de um cara que tem 40 gols na Champions com o Atlético de Madrid. 45 na história, ele passou o Drogba no jogo de hoje. Já está entre os 20 maiores artilheiros da história da Champions. Não sendo um cara de área, um finalizador, e um cara que joga num time que durante os últimos anos a característica principal não foi produzir ofensivamente, e sim se defender. Mas o Griezmann sempre foi esse cara de encontrar um passe diferente, de conseguir finalizar de uma forma que o outro jogador não entenda, e ele é esse cara diferente, um cara que estava envolvido em muitos rumores de que ele poderia ou ainda pode deixar o Atlético de Madrid antes do final dessa temporada. A gente conversou com ele depois do jogo e ele deixou claro que ele quer ganhar títulos com o Atlético de Madrid. Isso que quer dizer que ele deve terminar a temporada com o Atlético. Tá na final da Copa do Rei, que é só mais pro fim da temporada, né? 18 de abril, mais a oferta para os Estados Unidos termina
em teoria, essa primeira oferta até o final de março, que é quando se inscrevem os jogadores lá na MLS. Aliás, vejam a entrevista da Tati Mantovani com o Griezmann, que está muito legal. Ele fala sobre o Filipe Luiz, inclusive, também, né? Ah, fala sobre o Filipe, fala sobre o filho do Filipe Luiz. O Griezmann tem muita relação. A gente está falando, Fred, só para trazer um pouquinho de contexto do Atlético, de um Atlético que é, na mão do Simeone, um time histórico na Champions. A gente fala de um time que nunca, desde que o Simeone assumiu o comando do Atlético de Madrid, perdeu um jogo na sua casa em eliminatória de Champions. Isso é muito forte. E o que o Atlético conseguiu fazer hoje aqui foi conseguir uma vantagem que, olhando o Atlético com a incapacidade de não sofrer gols, pode perigar em Londres se o adversário não fosse o Tottenham. Pois é, assim, o 5-2, ele é muito, muito pouco pro que poderia ter sido. Pra quem não viu o jogo, cara, tava 3-0 com 15, tava 4-0 com 22. Para terminar 5-2, você pensa, cara, o Tottenham ele escapou de uma humilhação histórica. Não acho que escapou de uma humilhação, eu acho que foi humilhante. Não é porque reduziu a diferença para 3 gols que tenha diminuído essa humilhação. Assim, quem tem acompanhado o Tottenham já sabia que estava escrito isso. Já sabia que estava escrito que o Tottenham estava perigando passar por um papelão contra o Atlético nesse estádio, com a força do Atlético, que recentemente goleou o Barcelona por 4-0 por aqui, no início da temporada goleou o Real Madrid. Então, assim, esse Tottenham é o time do Big Six mais fraco que eu já vi. Assim, eu sei que o Manchester United foi piada por muito tempo, outros tiveram altos e baixos, mas desde que eu cheguei na Inglaterra 10 anos atrás, não tem nada próximo desse Tottenham que tem uma chance real de ser rebaixado. O que você viu hoje, Tati, a gente estava conversando, Foi né? assustador. Você não tinha visto pessoalmente. É um time sem alma. Acho que é um time já meio entregue psicologicamente, e isso é muito perigoso. Porque quando você olha... E assim, não estou nem falando de Liga dos Campeões, tá? Porque cair na Liga dos Campeões é óbvio. Nenhum torcedor do Tottenham estava esperando passar. É que hoje não esperava ser humilhado da maneira que foi. Ainda bem que estancou a sangria e não foi pior do que poderia ter sido. Mas na Premier League, quando você olha para o West Ham, é um time que parece com mais energia, que é o que está um ponto atrás do Tottenham, abrindo a zona de rebaixamento. O Nottingham Forest parece com um pouco mais de energia e o Tottenham é meio que uma alma vagando. Eu acho que em termos de Liga dos Campeões, porque a história do Tottenham ela dentro da Champions, mas também é Premier League, que eu acho que é o grande problema do Tottenham. Isso, exato. Olhando para a Champions, pelo que a gente viu hoje aqui, o Tottenham tem muito pouca capacidade de conseguir eliminar esses 3 gols de vantagem para o Atlético. Não vai acontecer. Porque o mais provável com esse Atlético de Madrid na Champions é que o Atlético vá sofrer gols no campo do Tottenham. Mas esse Atlético tem uma capacidade de marcar que os outros Atléticos não tinham. Os outros Atléticos tinham que se defender muito porque não conseguiu fazer tantos gols. Esse Atlético faz mais gols do que consegue se defender bem. Tanto que é o Atlético, dessa temporada, que mais gols marcou em uma mesma edição de Liga dos Campeões. Então a característica desse Atlético, ela tá mudando, porque os jogadores foram mudando. A ideia do Simeone, basicamente, não. Mas a gente vê que, por exemplo, hoje ele escala o Lookman, ele escala o Julian, ele escala o Griezmann, ele coloca o Sorloth, ele coloca as armas ofensivas que esse Atlético tem, ele bota o Marcos Llorente do meio de campo. Ele tá tentando aproveitar as peças que ele tem, que hoje oferecem ao Atlético muito mais um jogo ofensivo do que um jogo defensivo. Porque o jogo defensivo do Atlético, ele ainda falha. O Atlético sofreu gol em todas as partidas dessa Champions. Sofreu 2 gols em casa pro Tottenham. Pois é. Então, assim, é um sinal de alerta defensivo que só fica equilibrado porque ofensivamente funciona muito bem o time. E passando, porque vai passar, vai enfrentar o vencedor de Barcelona e Newcastle, né? Que ficou empatado. A gente imagina que no Camp Nou vai dar Barcelona e aí vai ter um rematch do que aconteceu na semifinal da Copa do Rei. Vamos ver como que o Atlético... Só que daí, dessa vez, vai ser o contrário. Porque se o Atlético consegue passar esta eliminatória, gente, ele rouba o mando de campo do Tottenham. Porque os 4 primeiros colocados da fase de Liga da Champions, até eles estarem vivos na Champions, eles vão indo definindo por prioridade. O Arsenal é o que mais define em casa, o Bayern é o segundo, o terceiro era o Liverpool e o quarto era o Tottenham. Se o Atlético elimina o Tottenham, ele rouba o mando de campo. Portanto, se Atlético e Barça se encontram numas quartas de final, a decisão é nesse estádio aqui, onde em eliminatória de Champions o Atlético nunca perdeu. Impressionante. E eu não sei o que você mais quer adicionar do Atlético. Da parte do Tottenham, eu só quero finalizar
trazendo uma frase do Ange Postecoglou, o treinador que foi campeão da Europa League. Ele falou, acho que em janeiro do ano passado, a seguinte frase, Tati: eu vejo uma luz no fim do túnel, mas eu acho que é um trem vindo. Ele falou isso? Ele falou isso. Brincando o trem um pouquinho. Tá vindo mesmo. O trem tá vindo mesmo. E ele não tá mais aqui, mas o trem acho que segue vindo na direção do Tottenham e não é na Liga dos Campeões, é na Premier League.